Deixa eu ver de cá. Um pouquinho de paciência aí, gente. Tá, já vamos começar aqui. Boa noite. Agradeço aí todo mundo que tem participado com a gente aí, que vai participar dessa entrevista aí com o doutor Alexandre. Então, inicialmente eu vou rodar uma pequena aberturinha aqui, que a gente fez aí com carinho, mostrando aí como o nome troca gasosa. A ideia é que a gente faça uma troca de informações e é um compromisso meu, desse canal, de trazer pessoas que tenham conhecimento, para que a gente fuja aí de mentiras, das notícias falsas, das falsas, medicações, sabe. Então isso é importante. E eu vou me estender um pouquinho a mais, porque eu queria explicar o porquê que a gente começou, e eu queria falar para vocês Forma simples e digna. Os desse bens personagem. materiais, a ganância e o poder não trazem idade. Falar com vocês e se apresentar também. De qualquer forma, antes, deixa eu já cortar ele. Meu muito obrigado, doutor Alexandre aceitou aí de primeira, sem questionamento, sem nada, deu esse passo de fé comigo e gostaria de agradecer ele. Ô, Morato, obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente trazer informação, como você mesmo começou a live, informação real, né, de verdade, né, com embasamento científico. Assim, hoje em dia não tem mais espaço para aquela medicina antiga do achismo, né? Hoje em dia é tudo baseado em Sem dúvida. evidência, estudos científicos, estudos duplo cego controlado. Então, assim, hoje não tem mais para aquela medicina antigamente que eu achava, né? Então foi muito importante começar a live e eu só tenho a agradecer. Eu acho que é um serviço de informação pública, né? A gente está aqui, o nosso público-alvo vão ser pessoas, cidadãos comuns, né? Que às vezes têm muitas dúvidas e com essa mesma facilidade que você comentou, que a gente tem de informação de boa qualidade, a gente vê que também tem muita difusão de informações Sem de dúvida. péssima qualidade, né? A gente sem respaldo científico nenhum. Hoje em dia a gente viu que assim, a gente sabe, pessoas querem saber muito mais superficialmente de várias coisas, né? E isso, obviamente, é o começo do errado, né? A gente Não, vai sem ser sombra de pessoas sem dúvidas. informação, ser pessoas que não tenham nenhum mínimo de poder para conversar sobre alguns assuntos, começam a falar como se fossem realmente especialistas que tivessem uma longa carreira. Eu acho que realmente é fundamental a gente colocar os pés no chão e saber que, assim, em termos de medicina, é tudo baseado em evidência, né? Você não Com tem mais. certeza, Né? com certeza. Bom, Eu vou só fazer um parênteses aqui, eu vou repetir o Ronaldo da rádio aqui de Cruzília, então, né, benção mãe, benção tia, vamos começar aí. Então, vamos em frente. E feito isso, gostaria de perguntar para o Alexandre, o que que é um infarto agudo do miocárdio? Ô, Borato, muito bom. Assim, das doenças que a gente conhece e tudo, mas são as mais emblemáticas, né? O infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A gente tem informações recentes do DataSUS que houve um aumento de aproximadamente 300% no risco de infartos em pessoas jovens, aquelas com idade menor que 40 anos. E o infarto do miocárdio nada mais é do que na grande maioria das vezes, 95% dos casos, você tem a formação de uma placa de gordura nas artérias do coração, de uma maneira bem, vamos lá, de uma maneira mais objetiva e direta. E essa placa, por Seria algum motivo, seria ela se mais ou rompe. menos, né, seria Se você tem vou mostrar um vídeo para as pessoas aí como é que é isso. Mas daqui a pouco vai entrar o vídeo. É o seguinte, a gente tem uma artéria, pode ser uma artéria de qualquer local, mas principalmente a artéria do miocárdio, no caso, as coronárias. E aí, com o tempo, você vai tendo essa formação dessa placa, que tem vários fatores que a gente vai comentar mais para frente. Essa placa vem estabilizar, ativa a cascata de coagulação e você tem ali a formação daquela obstrução aguda. E aí, para frente não vai sangue, consequentemente, toda aquela região do músculo que está envolvida naquela artéria, ele vai entrar em sofrimento agudo. E se a gente não abrir essa artéria o mais precocemente possível, a gente vai sofrer as consequências todas do infarto. A pessoa pode morrer naqueles primeiros minutos, né? Pode sofrer uma morte súbita,
que é uma das complicações, vai lá, principal, mais temida de todas, né? Ou então, se ele não vir a falecer naquele momento, se não for aberto também nas próximas horas, ele pode ficar com uma sequela importante e aí sofrer uma comorbidade, que é a insuficiência cardíaca, que é a principal causa da miocardiopatia isquêmica, né? Isquêmica, né. Tem uma informação importante que a gente conversou anteriormente, que, assim, para o público que não tem essa ciência, mas em torno de 50% das pessoas que infartam morrem em casa ou a caminho do hospital, é isso mesmo? É isso mesmo, assim, infelizmente, assim, esse conceito do infarto fulminante, que é quando você tem um comprometimento agudo, tão agudo que o coração não dá tempo dele se adaptar àquilo. Então, geralmente, você tem comprometimento das artérias proximais, principalmente a descendente anterior, que é a principal artéria do coração, né, o mesmo tronco. E aí, consequentemente, nos primeiros minutos ali a pessoa sofre, ele entra num ritmo de uma arritmia maligna, no caso da fibrilação ventricular, e como ela está ali sozinha, não tem suporte de nenhum médico, obviamente ela é um ritmo de parada cardíaca, né? Se você não tentar resolver aquilo lá nos próximos 5 minutos, infelizmente, fatalmente vai evoluir para óbito, né? Que é algo importante, porque, assim, a gente vai falar um pouquinho depois, aí nesse sentido, do que a gente pode fazer de prevenção, o que a gente pode seguir nesse sentido. E aí, Alexandre, aproveitando, a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela já pode ter a artéria com obstrução e muitas vezes ela tem um grau de obstrução que às vezes não é um grau significativo para dar sintomas. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí, o que chamaria a atenção numa pessoa, quais são os fatores de risco que a gente pode considerar aí que favoreça o acontecimento de uma doença cardíaca ou uma doença vascular? Porque assim, eu brinco no consultório que o encanamento da casa é o mesmo, ele tem a mesma idade. Então, o que muda é o local. Então, por exemplo, eu posso ter um infarto, algumas pessoas vão ter uma doença vascular de membros inferiores, algumas pessoas vão ter um AVC, um derrame, e eu gostaria que você falasse aí para mim o que seria aí os fatores de risco para essa ocorrência dessas doenças. Perfeito, Morato. Assim, os principais fatores de risco, a gente costuma falar que assim, as pessoas até sabem disso, mas assim, o sexo, o homem, principalmente até os 50 e poucos anos, que tem mais risco de infartar que mulher. Depois que passa a menopausa, a mulher, depois do efeito estrógeno, que ela tem protetor do endotélio, ela passa também a ter mais risco de infartar. Hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade, diabetes, o tabagismo, que entra aí como um grande vilão, né? Que foi o tema principal da nossa discussão, era falar de tabagismo e Sim. tudo mais, mas é um dos principais fatores de risco. Então, assim, quem fuma, quem cessar o tabagismo é fundamental. E aí, assim, como você comentou no começo, são dados americanos. Quase 40% dos pacientes que infartam, eles infartam em placas que são, a gente considera como moderadas. Existe uma classificação de gravidade dessas placas quanto ao grau de obstrução que ela promove. Então, a gente tem placas leves de até 30%, 30 a 60 moderado, acima de 70 grave. Mas é aí que está. Geralmente, os pacientes que têm infarto, geralmente que não tem sinal prévio nenhum, são aqueles pacientes que podem infartar com placas de 40%. E as coronárias têm um detalhe importante, que elas conseguem aumentar o fluxo em até 5 vezes de acordo com a demanda. Então, o único órgão que consegue ter essa capacidade é o coração. Então, por exemplo, uma placa de 40%, 50% ela não vai gerar sintoma nenhum. E aí que está o grande risco. Vocês podem se perguntar, nossa, a medicina nos últimos 50 anos ela teve uma evolução fantástica. A gente começou a entender como é que aconteceu o infarto, começou a saber esses fatores de risco, muito se foi feito. Você vê, mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, na própria América, toda a América do Norte, Sim. Canadá, Europa, tem muita gente morrendo de infarto, porque é uma doença muito traiçoeira. E aí precisa, obviamente, uma avaliação muito mais avançada do que assim, muita gente chega no consultório e fala, doutor, eu fiz um eletrocardiograma, estava tudo bem, está tudo ótimo. Não, o eletrocardiograma é apenas um início ali na O investigação. fator Existe inicial, uma né. série de outros exames que você tem que fazer para realmente saber como é que está a saúde do coração. E outra coisa importante que a gente refere também hoje em dia, com esse mundo moderno que a gente vive, com estresse danado, é justamente a questão das doenças mentais, transtornos Uhum. de ansiedade, a própria depressão é fator de risco para infarto, já comprovadamente, E porque você tem libera na corrente sanguínea os hormônios do estresse, que fazem vasoconstrição, que aumenta a aham. densidade do sangue. Então, é fundamental combater todos esses fatores de risco para que a gente, obviamente, consiga atuar
numa linha de frente, num atendimento primário para a prevenção dessa doença E que é catastrófica. tem um outro dado também que entra como fator de risco, que você tinha falado comigo também, que para muitas pessoas é desconhecido, mas que é o etilismo, o álcool. O álcool Também. também é um fator de risco para quem não sabe, você aí que é estudante da área da saúde, é profissional, é generalista, médico de família, então assim, o etilismo, né, Alexandre, que você comentou comigo, o etilismo também é um fator de Com risco. certeza, pela conta dessa liberação adrenérgica. A gente sabe que o uso prolongado do álcool, você vai tendo uma hiperativação do sistema nervoso adrenérgico, que é o que faz acelerar o coração, que faz os vasos sanguíneos diminuir de calibre, que obviamente vão atuar justamente nessa linha de frente, que é um dos fatores de risco para risco de infarto também, né? Como a gente comentou. A questão genética, né? A gente sabe que existem já mais de 16 losses de genes envolvidos que estão relacionados com o aumento do risco de doença coronária precoce. Então, uma pessoa que tenha tido um parente de primeiro grau, que tinha sofrido infarto, com idade menor que 50 anos, é uma luz, tem que acender a luz de alarme, né, para a pessoa começar a se investigar e ver como é que estão as taxas de colesterol, fazer uma avaliação cardiológica mais pormenorizada, para que a gente consiga intervir antes que a pessoa tenha uma complicação séria dessa doença. E nesse caso que você tocou nesse assunto, então, por exemplo, eu não tenho fator de risco, eu não tenho histórico, então assim, a princípio eu não sou fumante, eu não tenho nenhum outro fator de risco grave. Com que idade eu devo procurar o cardiologista para prevenção, nesse sentido, que eu deveria começar? As evidências mostram para a gente que a partir dos 40 anos é Dos fundamental 40 você anos. pelo menos ter uma avaliação, fazer um exame laboratorial. A gente tem alguns outros uns marcadores mais modernos, como a própria lipoproteína que tá em evidência, né, que é um fragmento de colesterol que ela aumenta muito quando ela é aumentada isoladamente, mesmo que a pessoa não tenha, não seja obesa, não seja hipertensa, não tenha, ela tem a capacidade de aumentar o fator de risco. Quando a gente fala de risco de infarto, existem várias tabelas e calculadoras que não mostram o risco. A gente geralmente usa o score de Framingham, que é o mais utilizado no mundo hoje em dia, e ele vai te dar uma percentual de ter um infarto nos próximos 5 anos. Então, a gente estratifica os pacientes, Morato, em quartis, em Uhum. baixo risco, moderado risco, alto risco e muito alto risco. Então, isso é importante para a gente até ter, por exemplo, o valor do colesterol, por exemplo, o LDL, que é um dos fatores que a gente investiga no paciente para avaliação de doença coronária, ele vai ser baseado justamente nesse fator de risco. Então, por exemplo, você tem dois irmãos gêmeos, para dar um exemplo aqui, de 45 anos. Um gêmeo está obeso, fuma, sedentário, está hipertenso, e o outro irmão gêmeo, que, vai lá, idêntico, faz atividade física, não está hipertenso, tem colesterol baixo. Obviamente, o risco desse irmão gêmeo que tem esses fatores é muito maior de infartar do que esse outro que não, que está, entre aspas, está mais saudável. Só que você obviamente vai ter que acompanhá-los e ver quais são os principais fatores que você vai ter que intervir. E no Mas é caso de fundamental. quem, por exemplo, o histórico familiar, quem deveria começar mais cedo? Se eu tenho um histórico Olha, se familiar a de pessoa. infarto, Isso. Se ela teve um parente primeiro grau que teve um síndrome coronária aguda com idade menor que 50 anos, o ideal até a partir dos 30 anos dos começar 30 pelo anos. menos avaliação anual. E Exatamente. aproveitando que você tocou nesse assunto do colesterol, tem aí, infelizmente, na rede uma corrente de informações que fala contra o uso das estatinas. Então, você que é aí da área, você que tem algum familiar que use, as estatinas são medicações usadas para controle de colesterol. Mas Exatamente. tem uma série de mensagens aí falando que as estatinas, né, então, por exemplo, aí a gente não vai falar nome comercial, mas entraria aí o grupo da simvastatina, da rosuvastatina, entre outras, e Uhum. tem essas correntes de mensagem aí que falam contra essas medicações. O que você pode me falar? Olha, gente, realmente é uma fake news. As estatinas são um dos medicamentos que nos últimos anos teve maior impacto na redução do risco da pessoa ter um infarto, e não só infarto, mas um AVC, por exemplo, de obstrução nas artérias da perna, que a gente chama de insuficiência arterial periférica crônica. Então, são os medicamentos que não podem faltar de forma alguma no tratamento desses pacientes que são têm fatores de risco ou que já têm a doença estabelecida. Então, é fake news. As estatinas, a gente tem, seguramente, hoje em dia no mundo, mais de 850 milhões de pessoas usando. Então, é muita gente, dá quase aproximadamente 10% da população do mundo usando. Lógico, todo e qualquer medicamento, se você for ver mesmo, uma Deus. simples dipirona pode ser catastrófica. Ela tem alguns, você precisa de um acompanhamento, elas têm, sabe-se hoje em dia que nessas grandes populações que ela tem um risco um pouco mais alto de alteração no metabolismo glicídico, então, assim, de um certo modo, entre aspas, ela pode aumentar o risco da pessoa se tornar intolerância à glicose.
mas o benefício dela é muito superior ao risco. Então, assim, Certo. E você tem. Obviamente, é um medicamento que ele atua, ele inibe uma enzima lá do fígado, que é hematilco-reductase. Ela, enquanto você está usando, ela está funcionando. Tem muita gente, às vezes se orienta no consultório, mas é muito frequente, às vezes, os pacientes estão usando e falam: já usei 1 ano, tá, vamos parar de usar essa medicação. E aí é nítido, o paciente volta com 6 meses, o LDL, que é o principal alvo das estatinas, vai estar lá em cima de novo. E ela, obviamente, está sujeita às grandes alterações que o LDL aumentado, que é um dos principais fatores de risco para a formação dessa placa que a gente mostrou de gordura nas artérias, não só do coração, como as artérias que vão para o pescoço do cérebro, as artérias do abdômen, na aorta abdominal e assim por aí em diante, entendeu? perfeitamente. Então, a mensagem assim, estatina, ela não é vilã, ela pelo contrário, ela ajuda muito o paciente. Agora, lógico, tem que ter no Tem que acompanhamento acompanhamento. cardiológico, exatamente. Perfeitamente. Então, assim, gente, então você aí que trabalha na área da saúde, você que é generalista, então, assim, usar estatina está absolutamente recomendada e o efeito farmacológico, o efeito delas é extremamente benéfico, né. E benéfico e Então, sustentável. assim, A gente tem, sustentado. a gente desde 2009, a gente tem inclusive um estudo chamado Estudo Júpiter, foi publicado numa revista de impacto, que é a New England Journal of Medicine, que ela tem a capacidade, inclusive, a rosuvastatina, que é uma das mais potentes, de diminuir a placa de gordura milimetricamente falando. Eles acompanharam pacientes que fizeram Doppler de carótides e viu que tinha essa capacidade. Então, além de diminuir numericamente o valor do LDL, que é um alvo, mas elas têm uns efeitos que a gente fala pleiotróficos, que é justamente a questão de diminuir a inflamação, diminuir a formação do mastócito que vai lá se transformar na smooth cell, que é a célula amarela que faz a instabilização da placa de gordura. Então, assim, é um medicamento fantástico, benéfico, que não pode ser visto com maus olhos, como a gente tem visto, inclusive até colegas no meio, colocando algumas, sabe, é um medicamento muito eficaz no tratamento, na prevenção da doença arterial coronária e cerebrovascular. Então, então, por exemplo, eu tenho uma pessoa aí de 50 anos, ela é tabagista, ela é sedentária, ela tem os seus fatores de risco, e o que que chamaria a atenção num primeiro momento, a gente pensando aí nos familiares, nos cuidadores, na própria pessoa, o que que chamaria, assim, a atenção num primeiro momento, como um sinal de aviso do próprio corpo da pessoa? Então, assim, os sintomas característicos, às vezes o paciente começa a sentir um cansaço que ele não estava habituado a fazer. Então, por exemplo, ele faz uma atividade X, Y ou Z, e ao fazer essa mesma atividade ele começa a perder um pouco, começa a ficar mais ofegante, tem uma diminuição da que a gente fala da performance, né, cardiovascular. Isso é um sinal de alarme que você precisaria, obviamente, dar uma atenção. Lógico, existem várias outras causas, mas a gente não pode menosprezar e teria que investigar. Outras causas seriam a própria angina, né, que é aquela dor no peito, geralmente uma dor atrás aqui do peito, mais do lado esquerdo, que às vezes pode até irradiar um pouquinho para a região de mandíbula, de cervical, ou mesmo para o braço esquerdo ou direito, que está relacionada com o esforço, e ela tende a melhorar quando você processa esse esforço. Então, a gente chama de angina estável, que não dura mais que 5 minutos durante o esforço e cessa rapidamente com repouso. E uma É um outra sinal informação também. que você me deu também, que eu achei muito interessante, muito válida, é que esse tipo de dor da angina, ela na mulher ela pode ser diferente, porque a mulher tem algumas particularidades, então você aí que é da área da saúde aí, que é importante saber também, mas a mulher tem algumas particularidades anatômicas que às vezes pode mudar um pouco dessa sensação, dessa dor que ela sente, né? Exatamente. Inclusive, Morato, é bom você tocar nisso aí, porque a gente sabe que infarto em mulher, ela tem uma mortalidade mais alta, principalmente por conta dessa. A gente não tem os sinais clássicos dessa dor do peito. Geralmente, na mulher, o que pode acontecer? Uma falta de ar que vem subitamente, sem nenhuma explicação. Às vezes, um desconforto abdominal, geralmente mais acima do umbigo, não tão abaixo, porque as terminações nervosas já nesse local não tem interferência, mas uma queimação, que a gente fala aqui na região, logo abaixo aqui do externo, que fala seria epigástrica, às vezes uma sudorese do que vem do nada, que começa a suar frio, ou mesmo um mal-estar inespecífico, se isso durar um pouco mais tempo, é um sinal de alarme, e isso, inclusive, pode ser um sinal de infarto, principalmente em mulheres. O diabético também teria esse comportamento, né? A gente O aprendeu, pelo diabetes menos por assim, conta
da neuropatia diabética, né? Às vezes ele pode, inclusive, ter infarto silencioso. É muito frequente às vezes eu trabalho com isso, faço cateterismo de pacientes diabéticos que eu vejo, às vezes o paciente tem uma artéria fechada, isso pode ter fechado há muito tempo, e a pessoa não sentiu nada, né? Um infarto silencioso. Perfeitamente, ótimo. Então, assim, eu cheguei, eu tô com essa pessoa, né? Então, uma das situações que a Sinais de um infarto? observa. A dor no peito é o sintoma. Opa, deu um. Deu uma Perdão. travadinha. Frio e mal-estar. Ao notar esses sinais, ligue para o 192. Então, assim, seria mais ou menos, né? Que assim, a gente brinca que às vezes o paciente não segue o livro, né? Ele não lê o livro, mas a princípio, a dor que a pessoa Você sabe sente, reconhecer os ela sinais de um seria uma infarto? dor mais ou A dor menos no nessa peito é o posição, sintoma mais né? comum. Ela pode vir Exatamente. acompanhada de suor frio e mal-estar. Ao notar esses sinais, ligue para o 192. Então, normalmente aí ela tem esse tipo de aspecto. Exatamente. É o que a gente fala de equivalente isquêmico, equivalente agenoso. São sintomas que não são aqueles sintomas clássicos de infarto, mas que tem que ser levado em consideração. E acomete Perfeitamente. principalmente indivíduos do sexo feminino, pacientes diabéticos acima, geralmente, de 65 anos. São os fatores de risco, o grupo de risco mais frequente para ter o quadro atípico de infarto. E uma outra informação que a gente estava conversando também, que é importante a Tô gente sem tocar seu nesse áudio, assunto. Morato. Você está sem? Ah, perdão, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Perdemos seu áudio. Voltou? Acho que está inativo o seu áudio. Ué, o que aconteceu aqui? Morato, acho que o seu áudio está fechado, viu? Eu acho que está fechando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Tô sem seu áudio. Tá sem o áudio. Só um pouquinho, gente. Isso aí a gente presencia aí em alguns momentos. Eu perdi seu áudio. Acho que você tem que abrir. Voltou? Deixa eu ver se te ajuda aqui, Morato. Conseguiu liberar? Não estou escutando seu áudio. As coisas da... Eu fiz alguma coisa errada. Morato está tentando resolver, acho que deve ter algum probleminha lá com o áudio dele. Tá. Se quiser seguir, Alexandre, você pode ir falando, fazendo favor do cateterismo, como são as coisas, fazendo favor, enquanto eu ajeito aqui. O que aconteceu, gente? Como é que... Morato, Oi. Continua sem áudio, viu? Continua sem áudio? Tá. Continua sem áudio. Eu vou encerrar, eu vou Sem encerrar. áudio ainda. Tá, eu vou encerrar aqui a transmissão e vou voltar. Acho mais fácil. Tá sem áudio. Tá. Bom, voltou. Você tá com som, fazendo favor? Só checando. Tá com som agora?
Ai, agora voltou. Gente, perdão, desculpa aí, as coisas acontecem às vezes um pouquinho diferente do que a gente gostaria. E aí eu só vou aguardar aí meu amigo entrar, Alexandre. A hora que você puder entrar. Aê! Agora vai, agora vai. Agora vai. Beleza. Então, assim, são essas informações que são importantes aí em relação ao infarto, porque, assim, pode variar de pessoa para pessoa, e a gente sabe dessa importância dos riscos que a gente tem, e principalmente que a gente gostaria de deixar de mensagem aí nesse primeiro momento, é que, infelizmente, metade das pessoas que infartam, elas morrem antes de chegar no pronto-socorro. E é uma situação, assim, muitos de nós conhecem aí como pessoas que se perderam, amigos, conhecidos que a gente perdeu aí ao longo da vida e que, infelizmente, aí tiveram esse quadro de um infarto, um quadro súbito. E uma outra informação que o Alexandre me passou e que é algo prático aí também, para que a gente possa, para você mesmo em casa, porque assim, tem muito da história do IMC, mas a gente sabe que o IMC às vezes é um pouquinho complicado, mas tem uma informação que o Alexandre comentou comigo, que é uma informação assim, muito válida, que você pode fazer em casa com uma simples fita métrica, que seria medir a sua cintura abdominal. E o que o Alexandre me passou, eu fiz até questão aqui de anotar esse dado. Então, se você é homem e tem uma cintura, uma medida de cintura abdominal maior que 102 centímetros, e se você é mulher e tem uma cintura abdominal maior que 89 centímetros, você seria uma pessoa também de risco. Então, entraria nessa questão aí de, digamos assim, de uma avaliação mais adequada que você deva procurar, porque essa medida, ela é uma medida fácil que você pode fazer em casa. Exatamente. A gente, é uma correlação. Essa gordura que a gente fala, gordura abdominal, essa gordura de víscera, é que tem mais diretamente relacionado com doenças coronárias, né? Então, 100 e 102 homem, 89 mulher, quando é asiática, né? Eles estão 94 para a mulher asiática, né? Muda também, né, esse perfil? Esse perfil, geralmente, se você está... Isso é um indicativo que você está acima um pouco do peso, né? E já soma como um fator a mais. Você vai somando os fatores de risco, né? Aquela escalinha que a gente falou, a escala de Framingham. Então, você soma idade, sexo, se é hipertenso, se não é hipertenso, se está controlando bem a pressão, se não está controlando, nível de colesterol. E aí você vai somando esses fatores e vou te dar um percentil. Quando você tem menor que 3%, é baixo risco. Entre 3 a 5, moderado, entre 5 a 7, alto, e acima de 7, ou então o paciente que já teve doença coronária estabelecida é muito alto risco. É o paciente que a gente vai ter que ter maior atenção e atingir essas metas todas, né? Do colesterol, da glicemia, Perfeitamente. Cessar o tabagismo, sair do sedentarismo, entendeu? E eu vou colocar aqui, o doutor Alexandre... O doutor Alexandre, eu vou te falar, meus convidados, vocês vão ver ainda, as pessoas que vão passar por aqui. E você aí que é da área da saúde, se tem algum conhecido, se você tem problema cardíaco, e o doutor Alexandre, ele passou para mim essa informação aqui, eu vou publicar agora. Você acha em um site que é vinculado à Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nesse site, assim, você faz um pequeno questionário de pontuação, e nesse questionário você consegue estimar o seu risco de ter um infarto nos próximos 10 anos. Essa ferramenta que ele passou para mim, que eu acho que vale a pena, você aí que está em faixa de risco, tem os fatores de risco, pensando em você mesmo ou em algum familiar, basta você entrar nesse link, você vai colocar algumas informações simples a respeito de você, como sexo, idade, o nível do colesterol, como é a sua pressão, se você fuma, se você não fuma, se você é diabético. E esse link que o Alexandre me passou, que é extremamente válido, ele faz um cálculo já online e te dá uma ideia aí se você é de risco leve, moderado ou alto risco para ter um infarto aí nos próximos 10 anos. Exatamente. Bem fácil. Ótimo. A palma da mão. Aí, uma outra informação que a gente estava conversando,
Então, assim, agora falando um pouquinho para você aí, que é da área da enfermagem, que normalmente aí é a linha de frente, e aí hoje a gente tem o protocolo de Manchester, né? Manchester, para alguns. Então, é onde é feito a triagem, e a pessoa chega no pronto-socorro, faz essa triagem inicial. Nessa triagem, a gente vai estimar qual é a gravidade, e de acordo com isso, a prioridade de atendimento. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, ele está com dor, ele está com falta de ar, ele entra como prioridade vermelha, e se a gente pensa na possibilidade do infarto, então, ó, você aí da enfermagem, você aí que é generalista, você que está no pronto-socorro, o que é o tempo? Qual seria o tempo? Assim, ó, chegou no hospital, qual que é o tempo adequado para dar o primeiro atendimento? Então, isso já é bem estabelecido, né? Desde o final do começo dos anos 2000, o tempo que a gente fala de porta eletro, ou seja, o paciente chegou com uma dor torácica característica, né? E você tem que fazer esse eletrocardiograma, idealmente, até 10 minutos, para que a gente consiga, a partir desse eletrocardiograma, separar o joio do trigo. Se é uma dor realmente importante, um infarto agudo do miocárdio, aquele que você tem a oclusão da artéria, que o paciente tem prioridade extrema, né? Do paciente, por exemplo, que você está com a dor torácica, mas o eletro não tem esse supra, que no pronto-socorro, você fazendo eletro, você vai conseguir saber esse detalhe importante. E a partir daí, você tomar toda a decisão que vai ser feita, que é justamente fazer o maior esforço possível para conseguir abrir essa artéria no menor tempo possível, porque realmente é aquela velha máxima. Tempo é músculo, né? Tempo é vida. Perfeitamente. Então, quanto mais rapidamente você conseguir abrir essa artéria, seja com os medicamentos trombolíticos, né? Ou mesmo se, no caso, estivesse disponível um serviço de hemodinâmica para ir para a sala de hemodinâmica mais breve, né? O ideal, assim, os tempos de ouro, né? Seria o tempo porta-agulha ou porta-balão, que é quando você vai dilatar a artéria ali até 30 minutos, ou seja, isso seria os alvos para ser seguido em qualquer hospital do mundo. Então, isso é muito importante. O eletro vai ser o divisor de águas, né? E aí, nesse caso, por exemplo, assim, nem sempre o doutor Alexandre aí não consegue não consegue acudir todo mundo, mas a gente sabe que, por exemplo, assim, pelo sistema do SAMU é possível fazer o transporte do paciente. Então, para você que está aí no pronto-socorro, essa informação é extremamente válida. E se você tem esse paciente, ele começou com a dor, ele chegou no pronto-socorro e você... voltamos naquela história. Você, né, que eu conversei com o Alexandre anteriormente, você não precisa, você que é da área da saúde, você não precisa saber laudar o eletro, mas o principal é que você avalie os fatores de risco que a pessoa te conta. E hoje tem o sistema da telemedicina também, o Alexandre comentou comigo que tem algumas ferramentas de inteligência que você consegue fotografar o eletro e ter um laudo preliminar, pelo menos. Então, essas informações são importantes, né? Então, por exemplo, para você que está aí no pronto-socorro e chega, então a pessoa tem dor no peito, tem tudo isso, mas no primeiro momento o eletro é normal. E aí você acha assim, qual que seria o ideal para repetir esse eletro para o colega que está aí do outro lado, na porta de um hospital, de um pronto-socorro? É uma informação muito importante. O eletro normal, ele não afasta, né? Se um eletro ele tem um valor preditivo positivo, ou seja, se ele está alterado, ele confirma, mas se ele não tiver nenhuma alteração, não significa que não seja. Aí você vai partir para as outras. Existem scores de risco que a gente utiliza hoje em dia na prática clínica, que também está muito fácil na nossa palma da mão. O Time Risk, o Grace Score, o Heart Score, que são os scores disso, que você vai somando os pontos e ele vai te dando uma probabilidade, se aquele paciente que você está diante dele, de ser um paciente que você vai ter que ter maior atenção ou não. Então, assim, exame físico, são alguns exames laboratoriais, dentre eles, a gente sabe que existem os biomarcadores de necrose miocárdica, o mais conhecido a troponina, né, que vai ser importante, que é uma molécula que é liberada na corrente sanguínea através do músculo do coração, que ele altera quando você tem um insulto isquêmico agudo. E poucos minutos, 2 horas mais ou menos, ela já vai estar positiva ali, com acessibilidade muito alta. Então, e nesse caso, que é importante, né, Alexandre? Então, desculpa te cortar, mas, por exemplo, assim, esses 2 exames a gente tem aí em praticamente qualquer lugar, né? Qualquer hospital, basicamente, hoje, ele tem disponível o eletrocardiograma, que é básico nos postos, tudo, e normalmente qualquer hospital hoje tem um kitzinho de troponina que você consegue fazer a dosagem na hora. Então, para o colega que está aí no pronto-socorro, para a enfermagem que está aí lidando diretamente com esse paciente, então a gente, né, a gente vai salientar essa questão do tempo. Então, chegou no pronto-socorro, tempo é importante, como o doutor Alexandre falou, tempo é músculo.
Então, quanto menor esse tempo, quanto mais rápido a gente agir com essa pessoa, melhor, a gente vai manter melhor esse coração, os riscos, e também diminuir o risco de complicação. Porque, assim, a gente sabe que o infarto, 50% morre antes de chegar no hospital, mas também a gente tem uma mortalidade intra-hospitalar, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, assim, a estimativa, algumas evidências mostram para a gente que está entre 7% e 8% global, né, falando a mortalidade global do infarto. Então, é uma doença muito traiçoeira, né? E aí, então, assim, por exemplo, então eu cheguei, eu tô com o paciente infartado no meu hospital, eu tô ali, e eu fiz, assim, a gente está no Brasil, a gente tem os problemas de logística, e infelizmente esse paciente eu não consegui transferir num primeiro momento. Ele ficou dentro do meu hospital, eu vou tentar ir transferência para um serviço de terapia intensiva, e eu tô nesse meio tempo. Então, na pior das hipóteses, vamos considerar que essa pessoa ela não foi transferida ou ela não teve uma alteração eletrocardiográfica, mas ela teve um infarto laboratorial na dosagem da troponina. Então, por exemplo, olha, eu estou no hospital em Minduri, por exemplo, estou com um paciente que infartou laboratorialmente, o meu eletro é normal, mas não afasta, já que a troponina alterou. Qual que é o tempo que eu, no hospital, eu deveria preconizar em fazer esse cateterismo? Olha, no melhor dos mundos, Morato, a gente sabe que a estratégia invasiva precoce, que é aquela feita em até 48 horas, ou seja, o paciente ele não teve infarto com supra, se ele que a artéria fechou 100%, né, que seria, teoricamente, esse aí, obviamente, não dá tempo, você teria que abrir a artéria o mais breve possível, mas, por exemplo, que é a grande maioria dos pacientes, infarto sem supra ou angina instável, e o ideal é que você faça o cateterismo em até 48 horas. A gente sabe que isso, no nosso país, principalmente, a gente sabe que menos de 7% das instituições brasileiras têm um serviço de hemodinâmica funcionante, e menos ainda funciona 24/7, ou seja, 7 da semana, 24 horas. Então, assim, o ideal é que seria que você conseguisse ele ser estratificado invasivamente até 48 horas. Vai depender muito dos fatores de risco, né? Por exemplo, você tem um time risco mais alto, time maior que 5, ou um Grace Score maior que 142, ou um Heart Score maior que 4, esse é o que a gente, obviamente, tem que correr com ele mesmo, quanto mais rápido a gente fizer, melhor. Perfeitamente. E agora vamos para a informação, a informação que é importantíssima, que eu acho essencial. Então, assim, eu estou falando aqui hoje de Cruzília, o doutor Alexandre, ele mora em Pouso Alegre, é o responsável do serviço de hemodinâmica do hospital de Baipendi, mas eu estou lá, vou voltar na história, eu estou no hospital de Andrelândia, eu estou com o paciente infartado. Nesse primeiro momento, eu não tenho uma alteração do eletro, mas eu sei que ele infartou. E aí eu falo assim, e aí, posso ligar para você? A gente consegue agilizar esse procedimento? É possível, não é possível? O que você pode me falar, pensando em você, que é a pessoa mais próxima aqui da nossa região? Da região. Olha, o nosso funcionamento aqui no hospital, infelizmente, a gente não tem ainda a possibilidade de trabalhar as 24 horas, 7 dias da semana. Mas a gente funciona geralmente quarta e quinta-feira. Então, a gente concentra os pacientes nesse período ali, né, quarta e quinta-feira, ao longo do dia do horário comercial. Em casos de exceção, os pacientes de infarto com supra, que chega no nosso pronto-socorro, a gente consegue, Pouso Alegre até aqui, eu consigo 2 horas e pouquinho, a gente consegue chegar até aqui rápido. Então, assim, para os colegas aqui da nossa região, então, assim, num primeiro momento, se eu tiver uma necessidade, então, por exemplo, eu sou médico, eu estou com algum familiar, eu consigo entrar em contato com você, por exemplo, no hospital de Baipendi, e tentar agilizar esse procedimento aí de uma forma mais rápida possível. Mais rápido possível, exatamente. Perfeitamente. A gente está lutando para ver se a gente consegue credenciamento, né, que é uma coisa difícil, já tem serviço aqui da região, mas a gente tenta, na medida possível, ser o mais rápido possível. Bom, o paciente chegou, eu mandei ele para você, você vai fazer um cateterismo, né? Então a ideia é essa. E aí vem aquela pergunta, né? O cateterismo é um bicho de 7 cabeças, é perigoso, não é perigoso? Muita gente tem medo do procedimento. Sim, olha, hoje em dia o cateterismo, a gente reduziu muito, né? Essa aqui a gente está vendo uma sala de hemodinâmica, como é que é, né? Tudo é como se fosse uma UTI, cheio de monitores, o paciente fica monitorizado full time, né? A gente tem os parâmetros principais, pressão arterial, invasiva, a gente tem saturação de oxigênio, eletrocardiograma, e na grande maioria dos casos a gente consegue fazer o exame. Hoje em dia não precisa mais de corte, a gente às vezes nem vai mais pela virilha,
95% dos casos a gente vai pelo pulso, pela artéria radial, que é a tendência hoje no mundo, porque a gente diminui o risco de complicação. Uma das principais complicações do cateterismo é a questão do acesso vascular. Então, a artéria da virilha é muito mais calibrosa, muito mais fácil de sangrar. Na artéria do pulso, não, mais fácil de comprimir. Hoje em dia, os materiais foram miniaturizados, então, os catéteres são mais maleáveis. O risco de, por exemplo, antigamente, mais risco de ter um acidente vascular encefálico durante o procedimento. Hoje em dia, o risco é muito, 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 muito baixo. E se tornou um procedimento seguro. Hoje em dia, dos casos que se necessitam de alguma revascularização, a gente consegue, na hemodinâmica, resolver quase 90% a 95% dos casos. Mas aí, assim, para a gente falar para o público em geral, por que o cateterismo é importante? Por que eu posso, por exemplo, assim, eu não quero fazer ou a pessoa não recomenda, mas por que é importante a gente... que informação é esse cateterismo? Ele traz para mim durante a realização, o que ele me permite fazer? Olha, a gente vai saber se tem artéria obstruída ou não, a localização dessas artérias, se dá para resolver naquele momento. Na grande maioria das vezes um infarto a gente consegue resolver com colocação do stent. Então, sim, é um procedimento muito seguro e que vai dar uma série de informações e é considerado o tratamento padrão ouro para infarto atualmente. Perfeitamente. E uma outra informação que a gente sabe que, assim, vira e mexe aí, a gente no consultório, a gente se depara, que eu sou alérgico a contraste. E aí, dá para fazer o cateterismo? Não consigo? Porque às vezes até o próprio colega às vezes fica com esse receio. É possível fazer o cateterismo mesmo em pessoas que são alérgicas a contraste? Sim, a gente tem todo um preparo, a gente faz um tratamento de sensibilização com alguns medicamentos que são anti-alérgicos, anti-inflamatórios, né, corticoide, e a gente usa hoje em dia, Morato, a gente usa um contraste que tem muito menos chance de acontecer isso. Antigamente, até meados dos anos 90, os contrastes tinham muito mais efeitos colaterais, tinha muito mais risco de ter realmente reação alérgica. Hoje em dia o risco é muito, muito, muito baixo. Eu já trabalho com isso há 20 anos, praticamente 20 anos. Eu tive um caso só. Atualmente eu devo estar beirando os 10 mil cateterismos, 4 mil e poucos angioplastias. A gente teve um caso só de uma reação gravíssima, né? Então, e hoje o paciente que sabidamente já teve, por exemplo, já fez um exame de tomografia, que é o mesmo contraste para fazer o cateterismo, é o que é utilizado na tomografia quando usa o contraste. A gente consegue fazer esse preparo e o risco diminui muito mesmo. Perfeitamente. Então, olha, aqui eu queria que você explicasse para a gente esse vídeo aí, que é um vídeo de um cateterismo. Esse é um caso nosso, um paciente que estava com um quadro, um infarto sem supra. A gente consegue ver esse aqui é a artéria coronária esquerda. A gente sempre faz várias projeções. E aqui a gente já tinha visto que tinha uma obstrução grave e já partiu para angioplastia. Então já passamos o fio, que utiliza um fio para guiar o balão. Estamos dilatando as coronárias, ele que abriu, tinha um ramo lateral envolvido, né? A gente colocou um fio, aqui já está colocando o stent. Essa malhazinha, a gente liberou o stent, ele é liberado por um balão especial. Já liberou, ó. E aí a gente está otimizando o resultado, fazendo uma que a gente chama de pós-dilatação, colocando um balãozinho um pouco de um perfil maior que o do stent, para tentar deixar o diâmetro o melhor possível. Esse caso já tem 8 anos, o paciente vem muito bem atualmente, graças a Deus não teve mais nenhum evento, mas também ele mudou o estilo de vida dele, parou de fumar, perdeu peso, começou a fazer atividade física, tratamento medicamentoso, e a gente vê que o resultado ficou muito bom. Perfeitamente. Então, assim, vou só colocar aqui um videozinho a mais, porque assim, eu acho que isso, do ponto de vista didático, para quem está aí, não só quem é da área da saúde, mas para o público em casa. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, Alexandre, esse videozinho aí. Isso é uma defeito na angioplastia, a gente passa esse fiozinho, que é muito fino, quase uma espessura de 0,014 polegadas. Aqui a gente está vendo ele sendo colocado por dentro da placa da gordura, por dentro da artéria. E aí a gente vai com aqui já está indo no caso com o stent direto, então o stent é liberado, ele vai crescer, vai esmagar a placa de gordura lá, ó. Aí estabiliza todo o processo, o sangue passa a fluir novamente na artéria. Perfeitamente. Então, para quem não está acostumado aí, ou mesmo às vezes para o colega generalista, ou quem não está nesse ritmo de hospital, que tem terapia intensiva, ou serviço de hemodinâmica, então, num ponto de vista bem simples, o procedimento do cateterismo é esse. A gente coloca essa, né? Eu não, né? O Alexandre coloca esse stent e permite que, assim, que a pessoa consiga ter uma boa recuperação, uma boa melhora. E uma outra informação que eu acho que é extremamente válida aí para o nosso público eu costumo brincar no consultório que muitas vezes a pessoa ela entra dentro do ditado.
E a pessoa olha para mim, acha engraçado, e o ditado é, quem vê cara não vê coração. Então a pessoa infarta, externamente ela está absolutamente normal, mas ela tem uma doença extremamente grave. Então, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu tio, eu infartei, qual que é a recomendação de resguardo? Então, a pessoa infartou, saiu do hospital, e aí? Então, se ela já recebeu o tratamento, tá usando, vai ter que usar os medicamentos certinho, sem parar. Isso parece brincadeira, mas acontece muito mesmo. Às vezes passa o primeiro mês, depois daquela coisa, o paciente vai se tornando mais relaxado e tal. Então, quer tirar, tô tomando um monte de remédio. Parar, não, tem que tomar os remédios direitinho, de acordo com a orientação médica, é fundamental, né? E, obviamente, a gente ia começar a intervir naqueles fatores de risco que o paciente tinha anteriormente. Então, combater obesidade, cessar o tabagismo, tentar controlar os outros fatores de risco, como hipertensão, dislipidemia, colesterol alto, diabetes, entendeu? Isso e, obviamente, manter o acompanhamento cardiológico. Aquela coisa... Essa informação que você está comentando é extremamente importante, e eu gostaria que você falasse isso para o público. Então, assim, eu sou fumante, correto? Eu parei de fumar. Eu preciso parar de fumar porque eu infartei, ou eu tenho um alto risco. Quanto tempo demora para que eu melhore, para que eu diminua esse meu risco parando de fumar hoje? Olha, essa é uma pergunta muito importante e a gente já tem evidência para isso. Geralmente, depois de um ano de parado, você já tem uma melhora significativa do seu endotélio, que é o tecido que recobre as artérias por dentro, que estão diretamente relacionados com essa inflamação, com o uso dessa substância que tem no cigarro. Mas assim, muito... Depois de 2 semanas, você já começa a perceber melhor a respiração. Então, assim, é muito frequente, às vezes o paciente fala, doutor, mas eu fumei 50 anos da minha vida, agora vou parar. Tem benefício importante em parar de fumar. Assim, a mensagem importante, assim, o cigarro tem que ser combatido com unhas e dentes, né? Não pode continuar fumando. Mas, assim, para o risco, uma pessoa que fumou mais de 10 anos, tem uma carga baixa, que a gente usa um conceito que é carga baixa. Quantos maços por dia que a pessoa fumou, a gente faz um cálculo e dá mais ou menos isso. Mas uma pessoa que tem uma carga baixa de 10 anos maço, e geralmente para o risco dela voltar a ser igual uma pessoa que nunca fumou, demora um pouco mais tempo. As evidências mostram que são 12 anos. Mas a partir de 1 ano já de cessar do cigarro, já tem um impacto importantíssimo. Muito significativo. Muito significativo. A gente está conversando aqui já tem um tempo, então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou pedir para vocês mandarem aí pelo Messenger, aí no Facebook, e aí eu vou ver a pergunta, vou repassar aqui para o doutor Alexandre, tá joia? Então, por enquanto, a gente vai seguindo. Então, nesse primeiro momento, vou fazer uma primeira pergunta aí para o doutor Alexandre, e essa pergunta aqui que veio é uma pergunta extremamente difícil, que é assim, como que eu consigo diferenciar uma crise de ansiedade, de pânico, da dor no peito do infarto? Essa é realmente uma pergunta de dólares, né? Porque, assim, tem pacientes que chegam realmente com um quadro característico, né? Vem suando, frio, coração acelerado, dor no peito. Então, assim, eu acho que dor no peito, você não dá para se menosprezar, né? Uma dor torácica, você tem que avaliar no pronto-socorro. E realmente, não existe uma receita de bolo para falar assim. Lógico, uma pessoa que que tem acima de 50 anos, pessoa que fuma, hipertensa, a chance dessa dor no peito ser ansiedade é muito menor. Tem muito mais chance de ser doença coronária. Uma pessoa mais jovem, vai lá, uma pessoa de 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, que não fuma tal, a chance de ser infarto é muito menor. Mas acho que nunca pode se menosprezar. Então, só realmente uma avaliação ali no pronto-socorro, porque trata-se de uma urgência, que poderia dizer para a gente com mais segurança, né? Mas essa informação é muito válida, porque assim, a gente conversa sempre no consultório que assim, ansiedade ela é um diagnóstico de exclusão, ela não é um diagnóstico de afirmação. Eu vou avaliar a pessoa, ver os exames, primeiramente conversar, que é algo, infelizmente, que hoje em dia é muito difícil, conversar com a pessoa que chega no hospital, no pronto-socorro, fazer os exames, avaliar os seus riscos, e ansiedade é a última opção. Olha, a pessoa passou, avaliou tudo, fez toda a estratificação, não tem fator de risco, ela está bem, ok. A gente estaria mais à vontade de excluir esse diagnóstico de ansiedade. Mas, assim, isso é uma informação importante para você que às vezes vai ao pronto-socorro ou ao hospital, ou que começa a ter quadro recorrente. A gente, como médico, a gente tem dificuldade de diferenciar, essa é uma verdade. Mas fica a mensagem.
A ansiedade é um diagnóstico de exclusão e, infelizmente, a ansiedade, ela explica tudo. Então, ansiedade explica a falta de ar, dor no peito, indigestão, azia, suor excessivo. Então, assim, ó, fica essa mensagem da pessoa, que a gente deixa aí para a pessoa que fez essa pergunta. Então, assim, a ansiedade é sempre a última opção. Então, o ideal é que a gente faça uma avaliação mais adequada. Aqui chegou uma outra pergunta, e aí ela serve para nós dois, e é uma briga minha de consultório, também eterna. Bombinha faz mal para o coração? Não. Quando bem indicada, não tem nada a ver, né? Faz bem, né? Melhora o pulmão, então não é isso, não faz mal. Não tem nesse sentido. É o que a gente brinca, a gente está brincando um pouco, mas assim, toda medicação tem o seu efeito colateral. Eu brinco que a água tem efeito colateral. Se você tomar água demais, você vai urinar demais. É efeito colateral direto. Então, assim, são efeitos colaterais principais das bombinhas. Acelerar um pouquinho o coração. É um efeito colateral da bombinha normal, tem um pouco de tremor, mas eu sempre reforço no consultório que o que faz mal não é a bombinha, é a falta de ar. Então, a falta de ar ela é muito mais prejudicial e traz mais riscos do que os efeitos colaterais da bombinha. Por outro lado, se você usa a bombinha em excesso, o problema está em você. Você provavelmente aí está mal medicado e por isso você tem que usar a medicação mais vezes do que o recomendado. Então, eu sugiro também aí que se você está nessa situação, que você procure verificar aí o atendimento. Exatamente. Certo? Exatamente. Perfeitamente. Vamos ver aqui mais uma pergunta que mandaram para a gente. Então, tem uma pessoa que mandou aqui, que ela tem um problema na válvula do coração, e a gente vai chegar nisso daqui a pouco, que é uma outra informação importante que eu gostaria de compartilhar. E essa pessoa pergunta assim, qual seria o período assim, que ela deveria fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, qual seria o período recomendado aí que você fala para esse segmento, para essa pessoa? Se for uma pessoa, se ela é hipertensa, a hipertensão a gente sempre tem que levar em consideração os órgãos que são mais lesionados com a hipertensão, que é justamente o coração, o cérebro, as artérias, né? Então, o paciente hipertenso, habitualmente, se ele está bem controlado, se a gente tiver um eco inicial normal, a gente, a cada 2 anos, né, para fazer acompanhamento. Mas o paciente já tem uma lesão estabelecida, ou seja, já tem hipertrofia do músculo do coração, já tem um coração mais enrijecido, uma alteração diastólica, a gente recomenda geralmente 1 vez por ano, para ver se teve alguma evolução, né? Mais ou menos anual. E agora eu mesmo vou aproveitar aqui para tirar uma dúvida com o Alexandre, que é um momento assim, único. Alexandre, eu estou com uma pessoa, assim, um paciente aqui da região, ela tem 90 anos, uma qualidade de vida super boa, apesar da idade, mas ela tem um problema na válvula muito grave. E, infelizmente, pela idade, pelos 90 anos, ela não estaria indicado, né? O risco de fazer uma cirurgia, digamos assim, de peito aberto é muito grande. E eu fiquei sabendo, até queria te perguntar a respeito disso, de um procedimento mais moderno chamado TAV, e que eu consigo ver essa válvula, avaliar essa válvula, eventualmente até trocar essa válvula, mas eu fiquei sabendo assim, que, infelizmente, a recomendação, assim, a informação que eu tive é que só grandes centros, é isso mesmo? Você está comentando da estenose valvar aórtica, uma doença geralmente de indivíduos mais idosos, né, calcífica, você vai tendo uma degeneração na válvula, ela vai se fundindo as comissuras e vai diminuindo a abertura. É uma doença bem prevalente na população acima de 80 anos, né, e justamente nessa população que tem mais risco de uma cirurgia, por exemplo, que era considerado o tratamento de eleição. Quando ela está muito apertada, é um problema mecânico, a gente não existe nenhum medicamento que vai conseguir abri-la ali, né, pelo menos até à luz do conhecimento atual, quem sabe no futuro. Mas aí a gente vai ter que mexer nessa válvula. Mas aí, no caso, só Belo Horizonte, só São Paulo, o que você me fala? Só nesses... A TAV, que é esse procedimento relativamente mais moderno, que a gente não precisa nem abrir o peito, você faz pela virilha, né, até com sedação às vezes, né, no caso. Mas a gente tem feito aqui no Hospital de Baipendi, eu sou habilitado pela sociedade, né, a gente já fez, a gente está atualmente no hospital com 12 casos. Eu fiz essa pergunta para provocar mesmo, eu fiz essa pergunta de provocação, porque assim, a gente está no interior e fica a impressão que a gente está no meio do mato e que aqui só tem índio, mas na verdade a gente tem pessoas extremamente capacitadas, habilitadas, e aí o Alexandre é uma delas. Então eu vou só mostrar para vocês um outro videozinho que eu gostaria que o Alexandre também comentasse,
que fala a respeito dessa troca de válvula. Essa troca ela é feita através do mesmo aparelho de cateterismo. O paciente ele vai ao hospital, não tem a cirurgia de peito aberto, é um procedimento mais seguro. Então, Substitui a válvula aórtica doente. O catéter posiciona a nova prótese. O balão expande a malha metálica. A nova válvula funciona corretamente. Esmaga a válvula antiga O e coloca TAVIS. a válvula nova, né? Com a taxa de sucesso muito alta, né? Com baixíssimo risco de complicação. E então, aqui geralmente só o para paciente mostrar internado- para as pessoas, né? Para os colegas que às vezes não sabem. Então, assim, o procedimento é basicamente semelhante ao cateterismo. Eu venho com catéter, aonde está aqui nesse local, o que seria a supostamente válvula. o stent é a válvula. A válvula, né? exatamente, a válvula doente. E aí você esmaga a antiga e coloca a válvula nova. A válvula ela fica ancorada nesse stent, tá vendo aquela estruturinha ali que está lá em cima? É a válvula nova. Ela é feita com pericárdio de boi ou pericárdio porcino, né? De boi ou de porco. E é feito todo um tratamento específico para isso, né? E ela volta a funcionar com uma taxa de sucesso muito alta hoje em dia e com baixíssimo risco de complicação, né? Então, só E para a o gente melhor de tudo é que o reforçar... paciente fica em média 24 horas só internado, 24, 36 horas, vai para casa andando, já restabelece o seu dia a dia o mais breve possível, né? Porque antigamente a cirurgia era muito traumática, você tem que abrir o tórax, o coração tem que ficar parado, uma recuperação muito mais demorada, tem mais riscos de acidente vascular encefálico durante o procedimento, enfim. E aí, com o avanço da medicina, a gente conseguiu miniaturizar tudo isso e fazer de uma maneira tudo, a gente fala, percutânea, pela pele, você não precisa abrir mais o peito, né? Tá escutando aí, Morato? Acho que você travou aí, né? Acho que seu vídeo travou. Um momentinho só, pessoal. Acho que o Morato teve algum problema no computador dele. A gente já vai voltar com a live aí. Um momentinho só. Acho que agora voltou. Voltou? Voltou? Tá com áudio tudo certinho? Tá com áudio aí, tudo certinho? Muito obrigado, gente. Perdão aqui, deu ao vivo é assim mesmo, dá uns crepe. Então, assim, eu vou chamar o doutor Alexandre novamente, só um pouquinho, que eu vou pedir de paciência para vocês. E aí, assim, eu vou colocar um videozinho desse procedimento, e aí eu vou pedir para que ele explique para a gente direitinho como é feito. Então, só aguardar aqui o Alexandre entrar. Certo aí, Alexandre? Certo. Tudo certinho?
Perdão, então peço novamente desculpa aí a essas dificuldades, mas assim, eu gostaria de chamar essa atenção, porque assim, não é que a gente está aqui no sul de Minas que a gente não consegue fazer medicina de ponta. Então, eu vou colocar esse outro aí, e aí eu gostaria que o Alexandre explicasse para a gente também. Isso, então, esse aqui é o vídeo do procedimento que ele realizou aqui no Hospital de Baipendi. Baipendi, exatamente. A gente colocou a válvula, um senhor de 90 e está com 95 atualmente, mas ele tinha 92 anos na época, estava em estado crítico na UTI e tipo, relacionado com essa válvula estava muito fechadinha e tudo, a gente acabou colocando uma e ele saiu muito bem, foi para casa, restabeleceu sua vida diária, tudo, e está bem hoje em dia ainda, né, com 95 anos. Assim, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Esse senhor chegou para mim no consultório, a queixa dele inicial era de falta de ar, e esse senhor, ele tinha, assim, ele andava 10 metros, ele tinha falta de ar, e chegou para mim no consultório, foi até engraçado, usando oxigênio. Eu medi a oxigenação dele normal, falei, gente, eu falei para a filha, falei, olha, essa falta de ar dele não é pulmonar, o pulmão dele está normal, a oxigenação está perfeita. E nessa investigação foi visto que a válvula dele estava absolutamente doente, foi feito o procedimento e ele está lindo, obrigado aí, andando aqui na região. Então, assim, é algo extremamente importante a gente saber que aqui no sul de Minas a gente consegue fazer esse tipo de procedimento e trazer um retorno, uma boa qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, assim, é um procedimento seguro, nós conseguimos, né? Eu não, voltar na história, o Alexandre consegue fazer esse procedimento, então é algo que é importante para a gente saber que mesmo aqui no nosso circuito das águas, a gente consegue ter esse tipo de intervenção, ela é segura, ela é importante, e isso a gente consegue fazer aqui na nossa região. Bom, quando a gente fala aí da questão do infarto, então, assim, aí agora falando diretamente aí para os profissionais da área da saúde, a gente aprendeu lá, na minha época, lá em 2000, que chegou no pronto-socorro, vinha uma forma da gente memorizar rápida, que chama MONA. E no MONA, todo paciente que chegava com infarto, ele já era obrigatoriamente, tinha que colocar oxigênio na pessoa com infarto. E a gente sabe que, ao longo do tempo, algumas recomendações mudaram, e eu gostaria que o Alexandre falasse um pouquinho disso aí, para o pessoal da enfermagem, para os colegas que estão aí no hospital. Todo paciente que chega com infarto precisa de oxigênio? A gente sabe que, na verdade, nessa fase aguda do infarto, essa liberação de várias peroxidases, de reação aguda, né, de inflamação, o oxigênio, ele, inclusive em altas doses, ele pode ser danoso, né? Então, assim, a recomendação de fazer reposição de oxigênio nesses pacientes quando a saturação está menor que 92%. Acima disso, não tem nenhum benefício comprovado. Então, é uma das coisas que caiu por terra, né? Não necessariamente você tem que fazer o oxigênio para esses pacientes. Uma outra coisa também que caiu por terra é a questão do uso de opiáceos, né? No caso da morfina, a gente tem vários trabalhos mostrando o trabalho de farmacocinética, em que a morfina, naquele momento agudo do infarto, por exemplo, o paciente pode ter um edema agudo, antigamente se dava morfina para dar um pouco mais de conforto para o paciente e tudo mais, ela pode ter algum impacto em relação à gravidade plaquetária. Então, a gente não tem mais preconizado de rotina utilizar opiáceos, né, para tratamento de dor ali. Lógico, tem alguns casos que acaba utilizando ainda, né? Mas não é mais Desculpa aí, gente, caiu novamente. É a questão do computador, às vezes ele dá uma apagada. Bug. Então, tá. Aí voltando no que a gente estava conversando, então, relacionado aí à questão do oxigênio. Todo paciente que chega no pronto-socorro tem que usar oxigênio? Não, viu-se, na verdade, que inclusive tem impacto negativo, né? Então, para paciente no âmbito da síndrome coronária aguda, paciente com infarto agudo do miocárdio, a gente só tem indicação de fornecer oxigênio suplementar quando a saturação está menor que 92%. Acima disso, inclusive, você pode ser deletério, você pode piorar aquelas peroxidases inflamatórias, e elas podem ser piores até para o músculo do coração.
Então, abaixo de 92 faz não cima. Outra coisa que você estava comentando, Morato, a questão da morfina, né, cara? Que hoje em dia a gente viu também que ela tem um efeito, de uma farmacodinâmica desfavorável à dupla antiagregação. Então, um medicamento que a gente fazia de frequência, esse paciente que evolui com edema agudo, hoje em dia a gente tem praticamente evitado ao máximo, né? Fazer morfina por conta da diminuição da gravidade plaquetária. Você aumenta a gravidade plaquetária. Isso tem um efeito contrário da dupla antiagregação. Para quem está aí no pronto-socorro, para quem está aí e que estou vendo tá aqui agora. Ciente. Agora você está sem áudio. Eu deixo Melhorou agora? Está com áudio? É que eu tirei do celular. Voltou? Perfeitamente aí? Então tá, joia. Então, assim, a gente está nessa situação, é importante estar perfeito o áudio, porque eu silenciei aqui. Perdeu. Saiu, tá. Ele está sentimental. Ele está sentimental. Está sentimental. Então, assim, eu tenho muita coisa para a gente conversar a respeito aí do infarto, mas muita coisa. Eu vou convidar novamente o Dr. Alexandre para uma outra oportunidade. Perfeito, estamos vai surgir muita dúvida. A gente fez isso de uma forma para promover a educação, para que a gente possa trazer essa informação de qualidade com pessoas que são extremamente capacitadas, a gente diminuir essa história das fake news, das mentiras que acontecem aí na rede social. Eu agradeço muito o Dr. Alexandre por esse voto de confiança, esse espaço de fé junto comigo. Sim, tá. Eu queria deixar aqui como que eu faço para que a pessoa tenha alguma rede social, uma forma onde você atende, como que entra em contato com você. Eu trabalho no hospital de Baipendi, então, precisar de alguma coisa, estarei disponível lá. Geralmente a gente está nas quartas e quintas-feiras, hospital fantástico, tem todo o suporte para fazer esses procedimentos lá. E o consultório em Pouso Alegre, lá no Centro Médico, atendo segunda e sextas-feiras. E a gente pode disponibilizar depois os contatos no Instagram. Perfeitamente. Alexandre, assim, não é porque ele está aqui na minha frente, mas o Alexandre assim, é uma pessoa extremamente acessível, competente. Ele recentemente salvou um colega nosso aqui da região, que graças a Deus aconteceu dele estar infartando, e justo no dia que o Alexandre estava em Baipendi, e foi algo assim que mudou a vida dessa pessoa, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Essa sorte de ter você aí disponível. Mas, assim, eu recomendo, o Alexandre é de minha extrema confiança. Eu prometi vou só fazer um pequeno parênteses, eu prometi para uma mãe de uma avó que é paciente minha, aqui, Kiara, como que a avó toma água? Porque, assim, é uma briga, porque a avó da Kiara não toma água. Nossa, e aí eu queria que você falasse também da importância da água e a doença cardíaca. Sim, a água é vida, a água é... Nosso corpo tem mais de 90% de água, 70%, 80%, 90% de água. Então, assim, manter-se bem hidratado é fundamental. Para melhora, quanto mais hidratado está o sangue, menos ele fica agregado, menos ele fica viscoso, né? Então, assim, é muito intuitivo, né? Então, água é vida, né? Você tem que tomar bastante água mesmo, 2, 3 litros por dia, faz bem, muito bem. Perfeitamente. Bom, eu gostaria de agradecer também a minha fiel escudeira que está aqui comigo, que é a Tássia. A Tássia, ela tem feito um trabalho muito importante, fazendo a divulgação dos vídeos, da rede social, tudo. E eu vou colocar um contato dela depois. Então, assim, se você precisa de alguém que faça gerenciamento de rede social, se você é colega, eu recomendo também. E eu vou só achar aqui, porque assim, o computador deu uma bagunçada. Na próxima vez eu prometo fazer de uma forma mais tranquila. Eu vou deixar o celular de backup aqui ao lado,
e aí a gente evita esse tipo de problema. Maravilha, Morato. Eu Então, assim, só tenho a agradecer, cara, assim, é um serviço de utilidade pública, né? A gente está aqui deixando um horário nosso, num horário desse. Eu espero que pessoas tenham assistido, né? E que surjam dúvidas, que a gente está sempre disponível para responder. Nossa, como você falou, muito acessível, né? Estamos aqui todos. Eu já conheço o Morato há praticamente 10 anos que estou aqui no hospital e só tenho a agradecer. Um cara fantástico, uma excelente pessoa, excelente profissional, muito, muito mesmo. O Morato, acho que ele não é só pneu, mas que ele fez uma residência de cardio também. Ele manda, às vezes, mais CAT do que os cardiologistas. É verdade, Morato. Eu falo, assim, o paciente chega comigo no consultório e, para quem não sabe, assim, a tomografia do pulmão, ela pega desse fundo do pescoço até o umbigo. E ela vai passar pela costela, pela mama, pela coluna, ela pega uma porção do fígado e dos rins. E nesse trajeto, ela passa pelo coração. E no coração, a gente observa que tem uma placa calcificada. O que eu falo para os pacientes é que eu falo assim, olha, tem veia entupida? Tem. É 5%, é 10%, é 90%? Eu não sei. Porque às vezes a pessoa não tem sintoma. Inclusive, teve uma pessoa de Caxambu, que o Alexandre me ligou, eu falei, olha, eu acabei de fazer o cateterismo do seu paciente e ele tem 3 artérias obstruídas. E foi de urgência para Varginha operar e até então não tinha sintoma. Exatamente, ou seja, realmente é um exame preemptivo, né? A gente está procurando para evitar que aconteça alguma complicação no futuro, né? Então, perfeitamente. Importante. Eu vou pedir depois para quem tiver na live, quem tiver interesse, mandar mensagem pelo Messenger. A gente fez uma cartilha sobre o infarto. Exato. Causas, motivos, o que acontece, o que não acontece, prevenção. Então, a gente fez com muito carinho, o Alexandre, eu, e se você tiver interesse, se você quiser receber, manda para a gente aí a mensagem no Messenger, deixe o seu comentário para a gente aí, alguma dúvida que surgir, eu repasso para o doutor Alexandre, a gente vai responder, e eu agradeço assim imensamente todo essa atenção, esse desprendimento que o Alexandre tem, porque assim, nesse mundo, a gente às vezes pode não ter o dinheiro necessário para a gente mudar a situação. Mas, como diz a música, a gente tem rede e tem o nosso trabalho. E eu acho que essa é a mensagem. Esse podcast que a gente está fazendo, eu vou subir tem alguns momentos que a gente vê tanta tragédia, tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, e a vida ela é mais bela que isso. E eu gostaria de falar para vocês e terminar